Primeira coisa que a gente faz, na verdade, é pegar esse neném no colo, né? A primeira coisa que a gente faz quando o bebezinho acorda de madrugada é pegar no colo. Mas o bebê, ele sente muito o nosso sentimento. O bebê, ele sente o nosso sentimento em 100%. Então, você precisa pegar esse bebê no colo, mas a gente não pode acordar naquele susto. Porque é isso que acontece muitas vezes. Você acorda muito assustada com o bebezinho chorando. E aí, o seu corpo, né, um pouco nervoso, o bebê sente, e isso faz com que ele demore um pouco mais a se acalmar. Oi, bom dia, gente. O que fazer quando meu bebê acorda chorando? Acorda de madrugada chorando. Eu quero muito que vocês entendam, principalmente a necessidade do nosso neném, tá? Principalmente o bebezinho aí recém-nascido. Oi, Pati. Não é fácil, viu? Eu conheço muitas mamães que falam sobre isso, tá? Do bebezinho acordar chorando de madrugada, né? Então, acorda chorando, a gente já fica preocupado. Por quê? Porque a gente sempre pensa que esse chorinho do bebê é um choro de sofrimento, de dor, ou que é fome, ou que já é cólicas, né? Então a gente precisa primeiro pensar muitas coisas, viu? Você, Patrícia, você, Nayana, a mamãe que eu tô acompanhando. Pensar e alinhar muitas coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, onde esse bebezinho tava dormindo quando ele acordou? Geralmente é no berço, né, gente? É no berço, e aí no berço o bebê se sente muito inseguro, tá? Sempre é isso, gente. Se o bebê chora na massagem Chantal, a gente precisa ir por furor, tá? Não pode ficar fazendo massagem Chantal no bebezinho que tá estressado chorando, tá bom? O bebê recém-nascido, ele se sente muito inseguro, muito inseguro. Então o sono, como ele dorme longe, né, dorme no berço, então ele já acorda preocupado e estranhando tudo. E é por isso que você já pega ele no sono noturno chorando, né? Então muitas mães me procuram assim: meu bebê acorda muito chorando, muito nervoso, eu não consigo nem acalmar. Então, sempre a gente tem que estar calma, sim, bem calma, bem tranquila, para pegar esse bebê e dar pro bebê essa segurança que ele precisa. Gente, vamos lembrar, o nosso bebê, ele nasce necessitando de todos os movimentos e tudo que faz ele lembrar do útero. Tudo que faz ele lembrar do útero faz com que ele se sinta seguro. Então, pega o bebê, ponha no colo, acalme o choro desse bebê primeiro, né? Acalma o bebê, pegue, anda um pouquinho, balança. O colo é necessidade. O colo não deixa o bebezinho mal acostumado. Eu sei como é difícil a gente entender isso, ligar essa chavinha, tá? Eu que acompanho muitas mães, assim, eu já vejo tanto que às vezes quando eu oriento isso, a pessoa, mas como assim? O colo não vai deixar o bebê mal acostumado? Depois esse bebezinho vai querer só colo, vai dar trabalho pra mãe. Então a gente precisa entender e quebrar esse mito, tá? De que o colo deixa o bebê mal acostumado, que o colo estraga. Na verdade, o colo é uma necessidade. Então não tenha medo de dar colo pro seu bebê. Tem bebês que estão dormindo praticamente à noite no colinho da mãe. Gente, depende de cada bebê. Isso não é uma coisa que eu vou falar assim: ah, não faça isso. Se você consegue fazer isso nos primeiros dias para que seu bebê se sinta seguro, faça isso. Durma mais de dia, que é o horário que ele dorme, e na parte da noite fique mais tempo com ele no colo possível, para ele sentir essa segurança. O bebê, ele precisa estar se sentindo seguro para relaxar e dormir por mais horas. Então, se ele não se sente seguro no sono, ele não consegue dormir bem. Isso é a verdade. A primeira coisa que a gente faz, na verdade, é pegar esse neném no colo, né? A primeira coisa que a gente faz quando o bebezinho acorda de madrugada é pegar no colo. Mas o bebê, ele sente muito o nosso sentimento. O bebê, ele sente o nosso sentimento em 100%. Então, você precisa pegar esse bebê no colo, mas a gente não pode acordar naquele susto. Porque é isso que acontece muitas vezes. Você acorda muito assustada com o bebezinho chorando. E aí o seu corpo, né, um pouco nervoso, o bebê sente. E isso faz com que ele demore um pouco mais a se acalmar, tá? E a gente precisa ligar nisso. Porque o nosso bebê, ele vai sentir aquele sentimento, aquele nervoso.
e isso vai levar com que ele leve mais algum tempo para se acalmar e parar de chorar. E o principal, gente, não é realmente calar o choro do bebê, mas acolher o choro do bebê. Essa é a grande diferença. Nós precisamos acolher o choro do bebê. E isso não quer dizer que ele já vai parar de chorar imediatamente, tá? Mas a gente vai acolher, vai oferecer a segurança que o bebê precisa, que é através do colo. E você oferecendo essa segurança, aí você vai ver que o bebezinho vai começar a se sentir seguro e se acalmar. E o que eu tô falando de segurança é exatamente o que tem a ver com a esterogestação, tá? Vocês sabem o que é esterogestação? Fala aqui pra mim. Quem sabe o que é esterogestação? Eu queria fixar aqui pra vocês, quem tá entrando, lembrar aqui do tema, tá? Mas não tô conseguindo colocar aqui. Mas é isso. Quem tiver aqui, vocês precisam se ligar nisso. Se você tá com dificuldade, tem a ver com o que eu tô falando, já coloca aqui a sua dificuldade aqui embaixo. Porque é exatamente devido a isso. Essa insegurança que o bebezinho acorda. Ele acorda porque o sono dele é imaturo. Os bebês, eles não têm um sono maturo igual o nosso. O nosso sono, ele é mais... você não precisa acordar para voltar a dormir. Todo adulto e a criança maior não acorda para voltar a dormir, mas o bebê, ele acorda, precisa de ajuda para voltar a dormir. Então, nesse despertar dele, ele não se sentir seguro nesse ambiente do sono, o próprio berço promove isso. Os bebês, eles se sentem inseguros no berço, né? Porque o berço não remete nada do útero, nada, mesmo que esteja no ninho, não remete. Então, muitas vezes acontece isso. E com o passar das semanas, o seu bebê, dos dias, ele fica mais esperto ainda. E aí ele vai ter um chorinho também mais forte, mais aguçado. E esse choro nos desespera. Eu falo isso porque acontecia comigo. O Atos acordava muito chorando, esgoelado, e eu não sabia o que fazer. E geralmente esse choro mais difícil é o de madrugada. Junto o nosso cansaço, a nossa vontade de dormir e o nosso bebê lá chorando. Então a gente precisa seguir esse passo de pegar no colo, de enrolar também. O enrolado ajuda o bebezinho a se acalmar. Quando você enrola o bebê, dá limitação para o bebê. Põe o bebezinho de lado, que imita a posição fisiológica. Aí você vai balançar com o seu corpo, estiar. Não coloque logo o bebezinho na mama, porque o bebê chorando, estressado, ele não vai mamar direito, pode fazer uma pega incorreta e isso vai sim atrapalhar muito a amamentação. Pode fazer o bebezinho machucar o mamilo, se não tiver machucado, pode fazer ele machucar ainda mais. Com uma pega incorreta, não vai mamar direito. Então, é isso que a gente precisa, né? Eu tô olhando aqui, gente, para a gente não esquecer nada, tá bom? E quando a gente pensa de reproduzir essas sensações de enrolar, pôr de lado, balançar, chiar, são os 5 S's, né? Que sugar o último S da técnica dos 5 S's lá do pediatra norte-americano Heavy Carp, que identificou os passos para que a gente consiga reproduzir as sensações que o bebê vivia dentro do útero. Isso que é importante, tá? E aí você traz o bebê já calmo, depois de você ter enrolado, ter balançado, ter pôr de lado, ter já chiado. Essas coisas vai já melhorar e preparar o ambiente da amamentação para que você venha logo depois com a amamentação, tá? Porque no nosso calor de querer acalmar o bebê, a gente já traz o nosso nenenzinho pro peito. E o bebezinho, ele não mama assim, estressado, se ele não aprendeu a mamar ainda. Eu sempre falo isso para você, preste atenção. Quando o seu neném, ele já aprendeu a mamar, você pode trazer ele chorando pro peito, porque ele mama legal e não vai machucar. Mas se ele é bebê recém-nascido, tem menos de 30 dias, esse bebezinho ainda tá aprendendo a mamar, ainda tá aprendendo o timing da sucção, tá desenvolvendo isso ainda. Quando você traz ele pro peito, estressadinho, chorando, esse bebezinho ele não vai mamar direito, ele não mama efetivamente e ainda pode machucar. São dessas coisas que começa a desenvolver a fissura mamilar. Às vezes o bebê não ganha o peso satisfatoriamente. Então a gente precisa realmente se ligar nessas coisas, porque é disso que você precisa saber para você saber exatamente o que fazer quando o seu bebezinho acordar estressado, chorando,
né? Porque ele já acorda chorando porque ele se sentiu inseguro, ele teve medo, e no reflexo de sobrevivência, todo ser humano e mamífero tem isso, viu? Sempre que a gente tá com aquele medo, alguma coisa, a gente tem essa questão de fuga. O bebê, a primeira coisa que ele faz é chorar mesmo, gritar. E toda criança é assim. Em medo, ele vai chorar. Então, ele chora porque ele se sentiu inseguro, ele teve medo desse sono, ele teve medo quando acordou, tudo escuro, cadê minha mãe? E ele acorda realmente, já chora pra valer, porque ele sabe, ele chorando, a mãe dele vai aparecer. Então, nesse choro, você tem que vir já calma. Traz esse bebezinho pro seu colo, já faz o balançado, né? Faz o balançado, tenta acalmar, conversa, fala, filho, mamãe tá aqui, conversa com ele. Eles gostam de conversar. E isso vai ajudar mesmo a acalmar, viu? É isso que ajuda realmente o bebezinho a se acalmar, tá? Exatamente isso. Deixa eu só ver, cadê o meu, né? Então, você vai fazer isso. A técnica dos 5 S. Primeiro, tá? Essa técnica dos 5 S para acalmar o seu bebê. Deixa ele um pouco mais no seu colo mesmo, né? Naquele contatozinho com você, porque ele vai se sentir seguro para voltar a dormir. Tem muitos bebês que eles já não querem nem dormir, porque sabe que se ele dormir, ele vai para longe da mamãe. Então, tu tem que mostrar para ele, trazer essa segurança, deixar ele um pouco mais, até ele ficar bem com sono mais profundo, para então deitar ele no berço, tá? Não amamenta, dormiu, já coloca logo, porque isso vai fazer com que ele desperte novamente depois, tá? E outra coisa também que eu acho importante da gente estar vendo, tá? Hoje, olá, bom dia. Tô falando sobre o chorinho, o bebê acordar chorando de madrugada, o que você pode fazer para ajudar. Eu também adoro falar sobre isso, gente. Então, às vezes tem algumas coisas atrapalhando o sono do bebê. Então, o bebê já despertou várias vezes, está fora do normal. Vamos identificar algumas coisas? A gente precisa checar. A fraldinha do bebê tá suja? Ele pode estar com a fralda suja e tá incomodando. Ou tem alguma coisa nessa fralda, a fralda é nova, tá incomodando o bebê, tá incomodando que ele consiga relaxar para dormir. Também as etiquetas das roupas, gente. Eu falo muito isso. Eu cuido de muitas puérperas aí com seus bebês e eu vejo que às vezes a gente não cortou a etiqueta da roupinha. Imagina, gente, adulto, incomoda com aquela etiqueta aqui no pescoço, aquele negócio aqui pelas nossas costelas, atrapalha, te deixa estressada. Imagina um bebezinho que tá no mundo agora, que não usava nem roupa lá dentro do útero, né? No útero ele dormia lá sem roupa, né? Ele tava lá, né, sem roupinha. E tem que se acostumar com a roupinha, aquele tanto de roupa para todo lado, e ainda com alguma coisa incomodando ele. Então, muito cuidado com as etiquetas das roupas, tá, gente? Muito cuidado também, tá? E a temperatura do ambiente, né? Então, assim, não sei qual é o ambiente aí do sono desse neném. Se é um ambiente mais quente, os bebês muito agasalhados sentem calor. Se é um ambiente mais frio, se ele tiver pouco agasalhado, ele pode sentir frio. Então, checar o ambiente deve estar seguro, tá? Para o seu neném. Porque muitas vezes é disso que atrapalha o soninho dele, tá bom? É muito importante que a gente consiga checar essas coisas, tá? E a insegurança e o medo, que eu sempre falo mais disso, né? Então, assim, o sono, o seu bebê, ele vai dormir melhor quando ele confiar, quando ele sentir segurança nesse sono. Então, o sono, porque a gente é acostumado, né, a dormir a noite inteira, né? São 8 horas direto de sono. E o nosso neném, ele nasceu, ele tem um sono imaturo, para ele não tem essa regra de dormir por mais tempo. E por ele saber que no noturno tá tudo muito mais quieto, ele não vê as pessoas, ele se sente inseguro. E é essa insegurança que faz exatamente ele não dormir bem, despertar muitas vezes, tá? Então, assim, se você entender, viu? Eu quero muito ajudar vocês aí, principalmente a Nai, né? Que é a mamãe que tá passando por esta fase, né? E isso a gente precisa estar promovendo essa segurança. O que eu posso fazer para ajudar o meu bebê a se
a se sentir segura e se entregar por sono, ou não acordar tão desesperada, porque na verdade ela está acordando desesperada porque ela se sente segura e se sentiu com uma sensação de abandono. Isso acontece demais nos bebês recém-nascidos, porque eles têm medo de tudo, porque é tudo novo para eles, né? A única coisa que ele se sente bem em casa é no colo da mamãe, é no peito da mamãe. Então, a gente precisa promover essa segurança, levar essa segurança para os nossos bebês, promovendo, preparando esse sono. Eu gosto muito de orientar que vocês tenham esse cuidado com o tempo que antecede ao sono, até a mamãe, assim, às vezes, por mais que o bebezinho é novinho, recém-nascido, mas fica muito com o celular na mão, aquela luz pode atrapalhar que o bebê durma melhor, tá? Então, assim, já no final, perto da hora que o bebê vai dormir, que você vai pôr o bebê para dormir noturno, já deixa o bebezinho num ambiente mais ameno, sem muito ruído, com a luz baixa, mais na penumbra, para isso já ir ativando o hormônio do sono. Os nossos bebês não têm o hormônio do sono, melatonina, desenvolvido. É através da amamentação que esse hormônio começa a ser regulado no corpinho dos bebês. Mas quando a gente já prepara um ambiente, esse hormônio ele já fica sendo produzido e preparando este bebê para o sono. Então, o momento que antecede o soninho é muito importante para você ajudar o seu bebê a dormir melhor por mais horas, né? E não acordar nesse desespero que é as mamães que geralmente vêm comigo falar comigo aqui, tá? Que tá com um bebezinho que acorda muito estressadinho, chorando muito. Principalmente os bebês recém-nascidos, gente. Os bebês recém-nascidos, a gente tem muitas coisas que influenciam. Nós somos pais que estamos aprendendo a lidar com aquele bebê, que ainda não conhecemos eles de fato, e esse bebê também está nos conhecendo. Então, é uma comunicação, né? E nisso a gente precisa promover a segurança que esse bebê precisa. Né? Nem sempre, gente, é de fome que ele tá chorando, tá? Apesar de que a gente dá o peito para tudo, e é importante a gente ter o peito como aliado. Mas se o bebê tá chorando, a gente não pode já oferecer esse mamar, porque ele tende a machucar o peito, machucar o mamilo, já vai ter outro problema. Apesar de resolver o despertar, ainda tem um probleminha da questão da fissura mamilar, que a gente vai precisar resolver. Então, olá, Nai, tudo bem? As Nai estão tudo aqui hoje, que bacana. Então, vamos primeiro, olha pra você, teu bebê acordou, eu acordei também, nossa, como é que eu tô? Vamos respirar, pega esse bebezinho, tenta acalmar no colinho, enrola, põe de lado, balança um pouquinho, põe o som do útero lá no celular, acalmou o neném, traz pra amamentação, oferece o mamar. Se ele não se acalmar de imediato, geralmente eu oriento que você tenha um pouquinho de leite ordenhado. Você já vai oferecer um pouquinho do leite, para esse bebezinho já vir pro teu colo mais tranquilo para amamentar, tá bom? E assim você vai conseguir mais sucesso na amamentação. Uma coisa, gente, tá ligada à outra, tá? Uma coisa, gente, bom dia, eu estou falando do sono do bebê, tá? Para quem tá entrando, eu não consegui fixar o nosso tema, tá? Não tá fixando aqui. E eu gosto mesmo de orientar vocês o que é realmente mais pro natural, tá? Porque é importante isso. E o que é natural vai promover para que você consiga dar essa segurança que seu neném precisa, tá? Então, pegou o bebê, acalmou o bebê, amamentou o bebê. Amamentou o bebê, coloca o bebezinho no colinho, deixa ele ficar bem relaxadão para então deitar no berço, tá? Deitar no berço. Isso durante o sono, no despertar. Pode seguir esses passos, porque dá muito certo, tá? Agora, se for outra coisa, o bebê continua agoniado, você precisa checar. Você vai checar se a fraldinha tá suja, vai checar se não tem uma roupinha lá atrapalhando que o bebezinho relaxe para dormir, uma etiqueta incomodando ele,
tá, gente? Isso pode acontecer, tá? Alguma parte da roupinha tá incomodando o bebê. O bebezinho, ele não, coitado, né? Ele só sabe chorar. Então a gente precisa tentar identificar essas coisas. Se você fez os passos direitinho, não funcionou, pode ser outra coisa incomodando este bebê. Aí você pode fazer isso, tá? Você pode tá olhando o que tá em torno, na roupinha, se tem etiqueta incomodando, se a fraldinha tá suja, a temperatura do ambiente, se esse neném não tá com calor. Gente, eu sei que a gente quer proteger o nosso bebê, mas tem climas muito quentes e os bebês, eles sentem muito calor, tá? Eles sentem calor também. Dentro do útero ele não tinha sensação térmica. Eu gosto de falar isso para vocês entenderem a seriedade que é essa temperatura, o tanto que a temperatura influencia no bebê, influencia realmente nele. Ele pode se estressar por conta disso, tá? Dentro do útero ele não sentia calor nem frio, porque lá não tinha influência da umidade do ar, não tinha oxigênio lá dentro. Quando o bebê nasce, o oxigênio ele atrapalha nessa questão da nossa temperatura, né? Então a nossa umidade do ar atrapalha se você vai sentir muito calor, muito frio. Tem locais que é muito quente e mesmo assim a gente quer proteger o nosso bebê e encher ele de roupinha, luvinha, touquinha e tudo mais. Principalmente nos bebês que são menorzinhos. Esses bebês a gente precisa proteger, eles não podem sentir frio, mas precisa ter um clima agradável para que ele realmente consiga dormir melhor, sem sentir, né, esse incômodo, porque calor atrapalha a gente dormir, convenhamos, né? Convenhamos, se a gente com calor a gente não dorme bem não, né? Então tenha muito cuidado com isso, mesmo que seja de noite, observe, vai tirando a roupinha, pra gente ver se não é o calor, tá? Ou o frio também, né? Então assim, olhar pro nosso bebê, certo? Olhar pro nosso bebê. Então, quando você também prepara, eu falei também de preparo do ambiente. Quando você prepara um ambiente que antecede esse sono do seu neném, gente, é muito importante você pensar nisso, porque às vezes ainda tá nesse puerpério, 30 dias, né, as pessoas ajudando, então muitas pessoas conversam já na hora que você vai colocar o teu bebê para dormir, aquele tanto de vozes, né, eu não sei se é uma vizinhança que tem muita música, e isso pode atrapalhar o sono do seu neném, você preparar o teu bebezinho para o sono. Aí ele já vai tentar dormir mais que estressado, mais agitado, e isso pode atrapalhar o sono de toda noite, tá? Então, vamos cuidar do que antecede esse sono. Observe esse ambiente, diminui essas luzes, as vozes, os ruídos, deixe os ruídos que são os ruídos mais comuns para o bebê, que são os ruídos semelhantes ao do som do útero, né? Pode ligar esse ruído aí é bem-vindo. Deixa uma luz mais baixa, na penumbra mesmo, para que ele já consiga ativar aí essa questão do soninho dele, tá? Os bebês podem sim tomar um banho terapêutico para preparar para o sono. O banho terapêutico relaxa a musculatura que ele precisa para ele conseguir dormir melhor. Então, no finalzinho do dia, umas 6h30, dê o banho terapêutico. Hoje eu dei um banho terapêutico aqui, eu coloquei lá nos stories, eu fiz essa consultoria aqui. A minha sobrinha Agatha, gente, ela gostou demais. Tá ali dormindo muito bem. Então, assim, o banho terapêutico ele tem uma finalidade, né? Eu sempre falo isso, mas pode dar bebê recém-nascido? Gente, pode dar bebê recém-nascido. Ele não substitui o banho higiênico, mas você pode também promover que esse banho terapêutico já faça o trabalho do banho higiênico, que foi o banho que eu dei na Agatha hoje. E ela super gostou, ela amou. Então, é tudo uma questão da gente adaptar para o nosso bebê. Cada bebê tem a sua particularidade, tem o jeitinho que ele gosta. Eu comecei fazendo Chantala na Agatha, mas aí ela não gostou, não continuei. Eu fui pro banho terapêutico e o banho terapêutico ela super amou. Então tem bebês que relaxam muito com a massagem. Você vai fazer a massagenzinha nele para já ir entendendo que é a hora de dormir. Então você segue fazendo essas mesmas coisas e os mesmos passos todos os dias, porque aí o bebê já vai está sendo preparado para o sono e pode dormir por mais horas, porque ele se sente seguro após o relaxamento corporal, ou pela massagem, ou pelo banho. O bebê se sente seguro para se entregar no sono,
tá? E é disso que a gente precisa se atentar, tá, gente? Então, o que vocês estão achando? O que eu falei aqui que fez sentido pra vocês? Participem, tá? Mande mensagem aqui pra mim, tá bom? Que legal que várias aqui entrou, gestantes, pessoas que estão se preparando para esperar o bebê. A gente entender sobre o sono é muito importante, porque a gente não cria tantas expectativas com relação ao sono, tá? Eu sei que o que é mais pesado realmente nesse puerpério, apesar de todo o cansaço que é amamentar um bebê, de estar com o bebê o tempo inteiro no colo, mas é exatamente a privação de sono. A privação de sono é sempre o que é mais difícil, porque a gente já está um pouco cansada do dia anterior, que não é fácil no puerpério você lidar com o bebê, as trocas de fralda, a amamentação, e ainda à noite, que não é boa se a gente realmente não conseguir executar essas ideias de terapias e de manejo para o choro e para preparar o sono do bebê. Você pode ter manejo para acalmar o teu neném na hora do despertar, para ele se sentir seguro. Quando eu falo de acalmar, a gente possibilita que o bebê se sinta seguro. Geralmente o choro é de insegurança, por ele se sentir medo, porque ele realmente se sentiu sozinho lá no berço, tá? Então é disso que o teu bebê precisa, dessa segurança. E também você pode unir a isso de ajudar nesse despertar o preparo do ambiente para o sono. A gente precisa preparar desde o bebezinho recém-nascido. Eu não estou falando que esse bebê recém-nascido já vai dormir ótimo, maravilhoso por muitas horas. Não. Mas você já vai criando no bebê essa adaptação. Ele vai entendendo que sempre que você faz aqueles passos, eu vou desligar a luz, eu vou diminuir os ruídos, eu vou pôr um som do útero, aí eu vou fazer uma massagem bem suavezinha no meu bebê recém-nascido de dias, pegando suavezinho no bebê, vou fazer um banho terapêutico. Tudo que eu tô falando para vocês são coisas que você não precisa fazer tudo, mas faz alguma dessas coisas, como método de hora de cama, como preparo do ambiente para o bebê dormir melhor. E siga fazendo os mesmos passos sempre que possível. É disso que vai fazer o seu bebê se sentir mais seguro para dormir, tá bom? E é isso, gente, a live de hoje, meio rapidinha. Obrigada por quem entrou, por quem ficou. Encaminha aí as notificações de live para as amigas grávidas e as mamães, porque eu sempre tô aqui para ajudar vocês, sim. Participe lá dos stories, eu vou postar mais a fotinha, os vídeos que teve hoje a consultoria aqui em Belém, da minha sobrinha Ágata, para que vocês possam ver. Não é nada difícil, não é nada de 5 cabeças você usar um ofurô. Tem como você usar de maneira muito prática, fácil, e seu bebê vai ser beneficiado, não só o bebê, mas você também, porque o banho de ofurô faz o bebê se sentir dentro do útero de novo, super relaxa a musculatura do bebê para ele dormir melhor à noite. Então, assim, sempre que eu faço, principalmente no final do dia, hoje que eu pude fazer agora pela manhã, mas no final do dia, o banho de ofurô, o bebê dorme por mais horas. O despertar do bebê não é despertar com muito choro, porque ele já está relaxado, ele vai dormir ele vai despertar para voltar a dormir, e você vai precisar do colo, da amamentação, sem tanta dificuldade, tá? Então, sempre eu ajudo nisso, tá? E isso acalma muito o choro do seu bebê. O ofurô é o melhor método, assim, para você acalmar aquele choro que nada resolveu. Então, é muito legal quando você tem essas terapias como aliadas. As mães podem ter. E eu tô aqui mesmo para te ajudar a ter essas terapias como uma aliada aí da sua maternidade. E aí você vai ter, sim, uma maternidade menos pesada, tá bom? Um beijo para você que veio. Participa lá das enquetes dos stories, tá? Beijo, tchau!